Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Falaremos hoje da Bíblia e a Arca de Noé e seu significado. Vocês estão no canal Essência Estelar, que tem por objetivo principal levar a todos vocês que buscam um aprofundamento do princípio do acordamento, permitindo-lhes a possibilidade de se libertarem quando desencarnarem e conscientes enquanto encarnados. De que não somos corpo físico, apenas estamos presos a ele momentaneamente e que vivenciamos fatos justamente para termos e buscarmos meios de nos livrar dele. Claro, quando chegar o devido momento, os meus vídeos, os meus vídeos são escritos por mim, por isso eu leio o que escrevo, devido ao fato de que são muitos os detalhes para serem guardados apenas na memória. Guardar, até eu guardo, mas lembrar de tudo para falar assim de imediato, para mim é um pouco complicado. E assim eu posso explicar com mais detalhes o que é a pretensão de lhes ensinar a analisar tudo com mais sensatez e coerência. Meu nome na Terra é Ricardo Galotti. Porém, meu nome revelado espiritual ou extraterrestre é Atom Azael. Saibam e lembrem-se que estou aqui a fim de mostrar a todos que o possível vocês já têm, porém o impossível não existe. Isso quer dizer que devem ir além de seus conceitos ou além do que lhes ensinaram e ensinam até hoje, saírem do marasmo, da prisão constante que se mantém estagnados, presos a costumes inúteis, que só aprisionam a alma, desconectados que estão do crístico, das energias sutis positivas do Criador. Vivem em constante emanações de energias negativas e vivendo sob essa égide. As mesmas energias nativas que vibram em todo o orbe planetário, o orbe terrestre. Sim, e creio que existam a intervenção de irmãos de luz a serviço do Criador. Intervém para que a força negativa não seja totalmente predominante e que alguns irmãos encarnados também colaboram neste sentido. Vocês são crianças que precisam ser educadas, pois estão desinformados, para que cresçam, para que não destruam o jardim em que vivem. É preciso que deixem suas condições de abstração e distração, só assim as energias de luz brilharão. Transformarão o planeta em energias positivas. Esse sim é o tão afamado salto quântico, onde as almas passarão a vivenciar em harmonia, com amor, com entendimento do perdão e de atitudes de igualdade, entendendo que todos somos um com o Criador. Mas, sem delongas, vamos à aula de hoje. O que significa a Arca de Noé na Bíblia? Saibam que a famosa arca encontrada no Monte Ararat não passa de mais uma grande mentira, idiotice da ciência e dos clérigos que adoram manter o povo, ou vocês, em suas condições de ilusões. A Arca de Noé, em hebraico bíblico, chama-se Tevá Noá. É o barco na narrativa do dilúvio em Gênesis 6-9. Pelo qual o que vocês dizem na Bíblia, que não é Deus, que não é o Criador, poupou Noé, sua família e todos os animais do dilúvio. Segundo essa Gênesis, Deus deu a Noé, já explicando, Noé representa o crístico desperto e manifesto em você. Instruções para construir a arca em 7 dias. 7, novamente, é o número correspondente ao acordado crístico e elevado ao espírito de luz. Antes do dilúvio, Deus
pseudo-deus, disse para Noé entrar na arca com sua família e os animais. A história passa a descrever a arca navegando durante o dilúvio e o posterior recuo das águas, até seu encalhe no tal Monte Ararat. Não tem nada a ver. Eu vou antecipar aqui. O Monte Ararat nada mais é do que um ponto atrás do seu coração. Esse é o monte, ao qual você tem que subir e ancorar a sua arca, que é esse corpo físico. Eu vou falar mais para frente. A história se repete com variações no Alcorão. A história se repete, onde a arca aparece como Sofina Nu, barco de Noé. O dilúvio em si, este representa a água da vida, que limpa o conhecimento da palavra e o entendimento da mesma, pois ela limpa todo o mal em você quando entendido e posto em prática, evidentemente. A narrativa de Gênesis é semelhante aos inúmeros outros mitos de inundação de diversas culturas. Existe um escrito mais antigo conhecido, que é o mito da inundação sumério, encontrado no épico de Ziusudra. Ok? As buscas pela Arca de Noé têm sido feitas desde pelo menos a época de Eusébio, mais ou menos 275 a 339 DC, até os dias atuais. Não há nenhuma evidência científica para esse tal dilúvio global. Eles querem inventar uma possível, é tudo metáfora, é tudo subjetivo, eles não conseguem e querem arrumar, são teses, porque não existe nenhuma evidência. Agora eu pergunto, por que não existe nenhuma evidência? Justamente porque não é esse o significado. Como já expliquei acima, apesar das muitas expedições, não há evidência de que a arca tenha sido encontrada, considerando os desafios práticos envolvidos na construção de um grande barco suficiente para abrigar todos os animais daquela época e também as plantas. Teria sido impossível a tal construção, entre aspas, porque o impossível não existe. Essa ideia de impossível, uma construção desse porte, é vaga e discutível, pois se levarmos a escrita bíblica de acordo com o que descreve no texto sobre o tamanho da arca, não vou entrar em maiores explicações sobre religiões comparativas que mostram a igualdade nos textos. Essa igualdade existe porque tudo foi copiado de um princípio, não porque foi um Deus que disse. Isso aí é tudo criado da cabeça do homem, para dominar os incultos, os desinformados. Diz o texto bíblico: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Vamos já começar explicando. Gofer, a palavra gofer, não tem tradução, mas sabe-se que é a mesma árvore chamada de cipreste. O cipreste é um tipo de pinheiro, era usado para confeccionar os sarcófagos dos faraós do Egito, representando o corpo humano, que é o túmulo do faraó, enquanto vocês dormem. O Egito significa escuridão. Continuando, farás compartimentos na arca e abetumarás por dentro e por fora com betume. Espera aí, naquela época já existia betume? Sei não, hein? Meio estranho isso, mas vamos lá, vou passar o significado. Significa que estará se protegendo, se fechando em si mesmo. Na cromoterapia usa-se a cor negra com a forma de proteção principalmente quando se está em certos ambientes de energias denegridas. No entanto, ela pode te proteger, mas também não deixa nada sair de dentro. Infelizmente, quem usa a cor negra se protege, mas não oferece nada a nenhum outro humano. Pessoa fria, seca, sem graça, arredia. Desta maneira, diz ele,
a farás de 300 côvados, o comprimento da arca, de 50 côvados a largura e de 30 côvados a sua altura. Agora vamos lá, já explicando novamente. O côvado era uma medida usada naquela época equivalente a mais ou menos 45 centímetros, que é, em média, a distância de um cotovelo à ponta dos dedos de uma pessoa. Dedos da mão. Como eu disse, né, baseado na ponta dos dedos humanos. Vejam bem. Vamos converter então agora, para esclarecer que essa arca nunca existiu, não da forma como se interpreta, como deveria ser interpretado, não fazem, né? Justamente para enganar vocês. Vamos converter essas medidas em metros. 300 côvados é igual a 150 metros de comprimento. 50 côvados igual a 25 metros. 30 côvados igual a 15 metros. Agora, faz a conta para você ver o tamanho desse barco. Farás na arca uma janela. Essa janela representa os olhos humanos, né? Já que a arca é o corpo humano. E de acordo com o côvado, a acabarás em cima, e a porta da arca porás no seu lado, orelhas, ouvidos. A porta da arca são suas orelhas. Falheás andares baixo, segundo e terceiro. Olha bem a presença aqui da metafísica e dos ensinos terapêuticos, no Reiki, entre outros. Esses andares, baixo, segundo e terceiro, são as costelas e os chakras, começando pelo chakra básico, umbilical, e o chakra, esqueci aqui do baço. Isso consta em Gênesis 6, 14 a 16. Agora faça um esforço em usar o vosso cérebro. Você acredita simplesmente que todos os animais da Terra caberiam dentro desse pequeno barco, que de comprimento é mais ou menos 3 quarteirões? Se liga, né? Considerando que cada quarteirão tem 50 metros, tá? Naquela época, calcula-se pela ciência que haviam cerca de 100 mil espécies animais, sem contar as plantas. Vejam bem. E onde colocariam todo o alimento para durar 40 dias e noites? Para pensar, usa massa aí. E onde estocariam a água? E Noé com seus filhos e esposa dariam conta de tirar de dentro do barco toda a quantia de esterco gerado diariamente? Você ainda continua acreditando que essas 100 mil espécies caberiam desse barquinho? Bom, seguindo essa linha de esclarecimento e de pensamento, vamos explicar primeiramente o significado numerológico ou letra viva, pois esses números têm sua origem na cabala hebraica, ou seja, na gematria, que é de dentro da cabala, juntamente com o que dizem como significado oculto. Aliás, oculto porque você não buscou saber. Enquanto você não sabe, claro, está oculto. De acordo com a filosofia, nada existe de oculto no cosmos. O oculto só existe enquanto ignorantes existirem. Vamos lá. 50 côvados de largura significa o pentagrama. Acho que todo mundo conhece o pentagrama, né? A estrela de 5 pontas. Ou seja, o 5 mais o 0 é igual a dizer que o ser humano, a alma, dentro desse corpo chamado humano, alcançou o acordamento crístico. Por isso, 5 mais 0. Esse 0 representa o primeiro estágio espiritual do acordamento.
Da mesma forma, é o 300 côvados de comprimento, onde o 3 representa a terceira dimensão e o ser encarnado nela, que começa a obter a lucidez para a espiritualidade. Por isso os 2 zeros, além de representarem a condição espiritual. Representam também as colunas do templo, que na simbologia geral representam as 2 colunas, ou ainda as 2 pernas do corpo físico. Ok? 30 côvados de altura tem o mesmo significado dos 300 de comprimento, portanto, elucidando o verdadeiro significado oculto, é a representação, como já venho dizendo desde lá de antes, do corpo humano. Simples assim. Essa é a verdadeira Arca da Aliança, a Arca de Noé, ou a Arca do Crístico, a Arca da Iluminação, onde você, quando acorda o Crístico, salva muitos animais, ou seja, todos os seres humanos gravados em sua genética, em seu DNA, RNA, das encarnações passadas, o resgate kármico das almas. Isso é muito lindo de entender, quando se consegue entender. Como sempre estou mostrando, como o verdadeiro significado bíblico é completamente errôneo. Completamente errôneo, sim. Distorcido da realidade. Percebam quantos seguidores dela, incautos, ovelhas, que não buscam conhecimento do verdadeiro significado do que está hermético, ou seja, fechado. Nos textos, isso é chamado de hermenêutica, pois lhes revela o verdadeiro significado das palavras e de seu contexto em metáforas. Provavelmente alguns perguntarão, por que esconderam esses verdadeiros significados? Vamos explicar. Desde os primórdios do tempo, dos repetidos projetos de encarnações, sempre existiram as forças contrárias predominantes, e justamente elas se utilizam de seres inescrupulosos, como os pseudos mestres, clérigos, políticos, ou seja, todos aqueles que já traziam e trazem em sua índole o mal presente e a vontade de dominar o outro, o povo sempre distraído, dormente, eram e são possuídos por esses seres das hostes negras, através de suas vibrações, levando-os a promulgarem as mentiras cujas mesmas vemos até hoje. Outra explicação está no que representa os 40 dias e noites que ele navegou em águas turbulentas. 40 dias e noites é o mesmo que o tempo que cada um leva para acordar, ou seja, alguns levam 40 anos em uma existência e outros podem chegar a 40 encarnações, pois estão navegando em águas turbulentas, ou seja, cheio de problemas e caraminholas na cabeça. Aqui a humanidade representa essa água turbulenta, ou o que vocês colocam nas suas cabeças. Observando, em alguns textos dizem que Noé navegou 150 dias. Como sempre, eu venho mostrando as contradições dela mesma, né? Entre ela. Mas vamos considerar também os 150 dias na numerologia ou na gematria cabalística. Significam o número 6, ou mais o 0, ou seja, o homem é encarnado no mar revolto, que é a humanidade insana. E em seu meio, alguns estão acordando, elevado ao 0, que é o primeiro estágio espiritual. Depois de toda essa explicação, como sendo verdade, vamos expor outra ideia que também possa ser possível na antropologia humana, descrito no livro de Enki, ou, como diz a história, os Anunnakis, seres extraterrestres que geraram o corpo humano. Eles são aqueles deuses, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por isso consta na Bíblia, esse ditado. A raça humana, em um dado momento, após a criação do corpo humano, parecido com os dos criadores, verificaram que a experiência efetivada por eles estava denegrida, pois o resultado, ou a espécie resultante, não cumpria o objetivo inicial do projeto Terra.
eram imperfeitos. Fizeram então o quê? Em uma grande nave, laboratório, reservaram ou acondicionaram todo tipo de genes, os animais ditos na Bíblia, preservando assim os DNAs defeituosos para serem melhorados em uma nova experiência, da qual somos o resultado. Capite? Essa é a representação da Arca de Noé. Esse Noé pode ser o próprio Enki, ou então um compatriota cientista interplanetário. Nada existe de concreto, nem nessa história como na outra. Ainda não temos ou adquirimos a capacidade de expor o verdadeiro significado, e se verdadeiro ou não. Precisamos deixar de tolices e acreditar simplesmente em tudo que nos é dito e ensinado. Expandirem vossas consciências, duvidando sempre e fazendo sempre perguntas, buscando as respostas, mesmo que incompletas. Creio que já dei um bom início para sua busca e não vou adentrar em maiores explicações, pois isso se tornaria enfadonho devido às possibilidades e à amplitude do assunto, né? Serem vastos os significados, as possibilidades de serem, né? Mais uma vez, me despeço, agradecendo a assistência, a audiência, lembrando de ajudarem não só o canal, mas compartilhando o vídeo para que outros irmãos humanos possam ter também maiores esclarecimentos sobre as possibilidades ainda inexistentes em seus esparsos conhecimentos. Clicando no sininho, dando um positivo, inscrevendo-se no canal. Isso também nos permitirá ampliar nosso trabalho e, se permitido pelo plano nastal, ok? Observando e repetindo. Creio que entenderam que a Arca de Noé pode representar simplesmente o corpo humano, em todos os sentidos do que foi explicado. Paz e luz a todos. Até a próxima.